Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, der esmola, não toqueis trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao der esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, porque a tua esmola que fique em secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta, e orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não usei de vã repetições como o gentio, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Portanto, vos orais assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Pode tomar os seus assentos, irmãos. O nosso objetivo nessa noite é de falar sobre o relacionamento e o reino de Deus por meio da oração. E isso se dá através das nossas ações. E eu começo o meu sermão nessa noite perguntando como está o seu relacionamento com as pessoas. Como você tem se relacionado com Deus nesses últimos dias? Segundo o dicionário informal, relacionamento é ter comunhão, é envolver-se com alguém ao ponto de compartilhar experiência e aprender com o outro. Para a gente entender o que significa o reino de Deus, a gente precisa entender primeiramente o que é o relacionamento. Pois no mundo pós-moderno em que nós vivemos, em que o meio e o recurso de comunicação, ele vem se modificando a cada momento. E hoje a gente precisa se adaptar aos meios de comunicação. Porque até então, a gente se relaciona com as pessoas de maneira muito artificial. Hoje tudo se funciona em relação a aplicativo. As nossas amizades são muito virtual. Nós usamos muito o Facebook, o Instagram para se relacionar com as pessoas. E aí no Facebook você tem 2.000 amigos, mas quando você está doente, está triste, nenhum vão lhe visitar. Porque é muito artificial. E é necessário entender que relacionamento existe comunhão. Relacionamento é isso que o dicionário fala, que é trocar experiência um com os outros, é aprender um com o outro,
Esse é o sentido de relacionamento. Mas nós temos tanta dificuldade hoje em dia de se relacionar com as pessoas. E eu que sou uma pessoa tímida, eu tenho essa grande dificuldade. Imagine nós para se relacionar com Deus. Qual a dificuldade que temos para se relacionar com o próprio Deus? O que o próprio Jesus quer nos ensinar é como manter um relacionamento com Deus através das nossas ações. Pois o texto que lemos, o Mestre Jesus reprova tal atitude dos judeus e escriba em relação às suas devoções. E eu quero que nessa noite você veja junto comigo qual é a atitude que Jesus está reprovando dos religiosos desta época. Em primeiro lugar, Jesus está reprovando aqueles que davam as suas esmolas para receber algum tipo de reconhecimento humano. Eram religiosos que eles davam uma esmola, mas o seu sentido, a sua ideia era de ser visto pelas pessoas. E aí Jesus condena tal atitude. Jesus diz, olha, aqueles que dão esmola, com o sentido não de ajudar as pessoas, mas com o sentido de serem vistos, de ser aplaudido. Ele tinha a questão em mente que estava ajudando as pessoas, mas com o sentido de as pessoas dizerem, olha como aquele homem é bondoso, olha como aquele rapaz está ajudando aquela pessoa. E Jesus reprova essa atitude. Nós vivemos uma época em que o nosso cristianismo está dessa forma. Eu vejo as igrejas fazendo obra social, mas de fato o que elas querem promover não é o reino, mas sim o logotipo da sua igreja, a marca da sua igreja. Isso não é o reino de Deus, isso não tem nada a ver com o relacionamento com Deus. E Deus reprova essa atitude que vem e tem origem oriunda do paganismo. Jesus está justamente condenando isso. O que a gente faz para ajudar as pessoas não é mérito humano. A gente ajuda a pessoa porque a gente entende que somos salvos, somos um crente fiel a Deus, e é por isso que nós ajudamos aquelas pessoas, não esperando méritos humanos, mas nós reconhecemos que somos servos de Deus, e nós como crente é dever de ajudar as pessoas. Jesus está nos ensinando, irmãos, que nós não devemos viver o evangelho em prol de receber méritos humanos, de não ser aplaudido, de não ser reconhecido, mas fazemos porque é o papel e o perfil do cristão aqui na terra, exercer a solidariedade. Mas Jesus também condena aqueles que oravam na esquina, e aqueles que ficavam de pé na sinagoga para serem vistos. Segundo William Barclay, diz que eles se portavam de uma atitude tão santa que às vezes não dava tempo de chegar ao templo e se colocava de pé e oravam para que todo mundo pudesse ver e dizer, uau, como aquele homem é santo. Não deu nem tempo de chegar na igreja e ele está orando. E aí Jesus reprova essa atitude. Porque a ideia não era de nós se exibir, dizendo que somos santos. Jesus está reprovando essa atitude, porque a ideia da oração não é essa, não é mera exibição, mas é um relacionamento profundo com Deus. Em terceiro lugar, Jesus está reprovando aqueles que quando estavam jejuando, eles se esforçavam para parecer triste e desarrumado, a fim de que as pessoas notassem que eles estavam jejuando. Eram aquelas pessoas que ficavam mal vestidas, que não tomavam banho para dizer para todo mundo que era espiritual e que eram santas. E Jesus está reprovando essas pessoas. Jesus chama isso de verdadeiro sepulcro caiado, porque aparentemente mostra aquilo que não são, por dentro está podre. E o reino de Deus gera em nós intimidade, relacionamento com Deus e, acima de tudo, mudança. Então, quando nós estudamos o Sermão do Monte,
Nós precisamos entender que Jesus, ele está querendo uma mudança radical na vida dos discípulos. Jesus está falando de mudança o tempo todo. Jesus mostra, de fato, a humildade que os discípulos têm que ter diante do mundo, diante da sociedade. Assim é a igreja, que estabelece o reino de Deus aqui na terra. Todas essas atitudes, Jesus define como mera hipocrisia, e era assim que os fariseus e escribas se comportavam. A Bíblia nos mostra alguns exemplos de hipocrisia. Desde o Antigo ao Novo Testamento, desde Gênesis e Apocalipse, a Bíblia vai falar de pessoas que eram hipócritas. Por exemplo, o caso de Caim. Caim, quando foi o primeiro hipócrita, fingia adoração oferecendo um tipo de sacrifício que Deus não queria. E quando a sua hipocrisia foi desmascarada, ele matou o seu irmão Abel por ressentimento. Abisalão, hipócrita, jurou lealdade ao seu pai, ao rei Davi, e ao traçar a derrubada de seu regime. O hipócrita supremo era Judas, que traiu Jesus com um beijo no rosto. Ananias e Safira, hipocritamente alegou ter dado à igreja todos os recursos obtidos com a venda de alguns bens, e perderam as suas vidas por mentir ao Espírito Santo. Agora eu lhe pergunto nessa noite, como tem sido nos últimos dias a sua devoção e a sua vida espiritual e o seu relacionamento com Deus? Você tem sido de fato um crente fiel a Deus, ou tem se comportado como um fariseu e como escriba? A sua devoção tem sido totalmente hipócrita, ou você tem sido um cristão sincero nessa sociedade? Pois há um grande alerta para nós, irmãos, para nós não seguirmos o exemplo de Caim, para nós não seguirmos o exemplo de Abisalão, nem o exemplo de Judas, nem de Ananias e Safira, mas sim o exemplo de Jesus Cristo. Como tem sido a sua oração e o seu relacionamento por meio de Deus? Será que através da oração você tem manifestado o reino de Deus e Deus tem glorificado na sua vida? Ou você tem sido um mero hipócrita dentro da igreja? É interessante, irmãos, que muitas vezes a gente não sabemos orar a Deus. E a nossa oração, às vezes, é equivocada. Quem nunca orou assim, quando alguém fala mal de você, você diz: ai, meu Deus é maior e Deus vai punir aquela pessoa, porque aquela pessoa lhe ofendeu. Enquanto a Bíblia diz, no Sermão do Monte, que a gente deve orar por aqueles que nos perseguem. Não que Deus deve punir, ou fazer a minha vontade para punir aquela pessoa. A proposta de Jesus é nos ensinar, por meio da oração, ter um relacionamento direto com Deus. E encontramos na oração feita por Jesus 6 atitudes que devemos ter para se relacionar com Deus. O Dr. Martin Lloyd Jones, pregando o Sermão do Monte, ele vai dar uma definição clara do que é a oração. A oração consiste em falar, em conversar e ter uma comunhão com o nosso Pai Celeste. Ele coloca acima de tudo a comunhão com Deus. A base da oração, irmãos, o que faz sentido a oração é nós ter a comunhão com Deus. O que Jesus está orientando é a questão da nossa devoção. Porque existia muitas pessoas naquela época que a sua devoção não era sincera, que não mantinham vínculo de amizade nenhuma com Deus. O que eles queriam era méritos humanos. E nós, como cristãos, precisamos avaliar a nossa vida hoje, se a nossa adoração, se o nosso comportamento, se nós esperamos glorificar o homem ou glorificar a pessoa de Deus. Será que quando você apresenta o seu louvor, você pensa em glorificar a Deus ou os homens? Será que quando você sobe no púlpito, você pensa em pregar o evangelho ou receber aplausos e ser prestigiado por homens?
Jesus está reprovando isso, irmãos. E é por isso que o próprio Jesus diz: olha, vocês já receberam a recompensa de vocês, porque isso são méritos humanos. Não espere mais nada. Mas existe algo importante que Jesus nos ensina. Primeiro, Jesus nos ensina que a nossa oração, ela deve produzir a satisfação de servir as pessoas, não por um mérito humano, mas sim por prazer de servir a elas. Segundo, a vida cristã nos proporciona a ter mais trabalho para servir as pessoas. Enquanto o mundo lá fora, eles são aplaudidos pelos homens e eles se conformam. Mas o fardo da vida cristã, quanto mais difícil, mais penoso, o objetivo de Deus é fazer com que nós nos tornamos perfeitos. Então a nossa carreira, irmãos, ela se torna mais difícil a cada dia. Mais obstáculo tem para que possamos nos aperfeiçoar e servir a Cristo com mais perfeição. A primeira atitude, irmãos, que nós aprendemos na oração dominical por Jesus Cristo é: que santificado seja o teu nome. E quando a Bíblia fala santificado seja o teu nome, a Bíblia não está querendo dizer ou mencionar a grandeza de Deus, dizendo que esse Deus é santo. Mas como nós podemos santificar o nome de Deus? Em primeiro lugar, com a minha própria vida. É através do meu testemunho que eu digo que o nome dele é santo. É através do meu exemplo cristão na sociedade que eu digo que o nome dele é santo. Será que a tua oração tem sido da mesma forma? Você tem santificado e engrandecido e glorificado o nome de Deus através da tua vida? Através do teu exemplo como cristão? Através do teu testemunho? Jesus está condenando, irmãos, aqui, a maneira como eles oravam. Porque a ideia aqui não é quanto tempo você passa em oração. Se você passa 1 hora, 2 horas, 3 horas. Também não é a questão de você repetir a mesma oração o tempo todo. Não que isso seja pecado, mas a ideia é que eles repetiam tanta oração, que isso é oriundo do paganismo que eu falei, que eles acreditavam que repetindo a mesma oração várias vezes, Deus concederia o que ele estava pedindo. E isso não tem nada a ver, irmãos, com o poder da oração. O poder da oração é intimidade com Deus. Santo Agostinho vai dizer que a oração é a sede do homem e a sede de Deus. Precisamos, irmãos, urgentemente ir ao encontro de Deus, a ter intimidade com Ele. Charles Spurgeon diz que as melhores pérolas, elas estão no fundo do oceano. Você ultimamente tem tido uma vida de oração? Você tem tentado se relacionar ultimamente com Deus? Ou você tem se comportado como os hipócritas, ora apenas para ser visto por homens, e não tem um relacionamento direto com Deus? Há um desafio para nós nessa noite, avaliar a nossa vida, irmãos. E refletir quantas vezes você tem chorado na presença de Deus. Quantas vezes você tem ouvido o sussurro de Deus ao seu ouvido. Ou a nossa oração tem sido artificial. Nem sequer ultrapassa o teto da igreja. Mas como também a nossa oração não deve ser apenas eloquente para ser vista por os homens. Mas a nossa oração deve ser sincera, com um coração quebrantado, que Deus possa ouvir o nosso clamor. Santificado seja o seu nome, irmãos.
Porque através da minha vida como cristão, através do meu comportamento, eu digo que Ele é santo para o mundo. Através da proclamação do Evangelho, eu digo para o mundo que Ele é santo, que Ele é capaz de mudar a vida, como Ele transformou a minha vida. É através do meu relacionamento que o mundo lá fora vê Deus na minha vida. A perfeição, santificação seja o teu nome, não significa santificar a Deus ou tomá-lo mais santo, pois isto não seria possível, mas um comprometimento de suplicante com um testemunho digno da santidade de Deus. O esforço, irmãos, de mantermos a nossa vida santa, é que o mundo lá fora reconhece que Deus habita em nós. Você tem se esforçado, irmãos, para permanecer fiel a Deus. Você tem se esforçado o máximo para lutar com todas as suas forças contra o pecado, para manter um vínculo íntimo com o Senhor Jesus. Deixa eu lhe falar uma ilustração. Certo dia, um indiano falou para um missionário: vocês não são tão bons quanto o seu livro. Estamos vivendo de acordo com a Bíblia. Billy Graham disse o seguinte: a Bíblia que o seu vizinho ler é você. Como o seu vizinho tem visto a sua vida? Como o seu vizinho tem olhado para você? Gandhi afirmou: creio no vosso Cristo, mas não creio no vosso cristianismo. Estamos vivendo de acordo com o caráter cristão. Notemos que o santificado seja o teu nome é o primeiro pedido que Jesus ensinou na oração modelo. E ele coloca a ênfase inicial em Deus, ou seja, Deus em primeiro lugar. É pedir que seja dado a Deus reverência, zelo em sua santidade exigida. Você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida, irmãos? Quando você vem para a igreja, você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? No seu casamento, Deus tem sido o centro do seu relacionamento, do seu matrimônio? Dentro da sua casa, no seu lar, Deus tem sido o primeiro lugar da sua vida? Você tem centralizado Deus e a sua escritura dentro do seu coração? Isso é, irmão, santificar o nome de Deus. Quando eu coloco Ele em primeiro lugar na minha vida. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o reino de Deus. Só existe relacionamento com Deus, irmãos, quando há comunhão. E para haver comunhão, eu preciso avaliar a minha vida e dizer: Senhor, eu sou um pecador, mas preciso que o Senhor me purifique, que o Senhor apague as minhas iniquidades. Eu preciso sentir a tua presença. Não existe, irmão, oração sem relacionamento. Eu quero que você saia com isso nessa noite, que oração poderosa é quando nós nos relacionamos com Deus. Não é o tempo que você passa de joelho, mas é o tempo que Deus te visita. Esse é o poder da oração, irmãos. Faça uma autoanálise da sua vida e veja onde você tem pecado. Peça perdão a Deus e abandone a prática do pecado e busque a santificação. Assim santificará o nome de Deus através do seu testemunho. Na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em segundo lugar, irmãos, a atitude que Jesus nos ensina é invocar que venha o teu reino.
E qual a ideia que você tem de reino de Deus? Porque a Bíblia diz que o reino de Deus habita dentro de nós. Que o reino de Deus está entre nós. Que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, alegria. Que o reino de Deus está intrinsecamente relacionado aos nossos atos e à sua justiça sobre a nossa vida. A segunda razão, irmãos, que Jesus nos ensina, que quando nós invocamos que venha o teu reino, é dizer que Deus governe a nossa vida. Que Deus, acima de tudo, estabeleça o seu governo sobre nós. Que as nossas ações sejam a justiça de Deus aqui na terra. Que tudo aquilo que nós fazemos não é para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Se uma pessoa se rende a Cristo, louvado seja o nome dEle, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Apenas somos meros homens, como canal sendo usado por Deus, mas quem realiza tudo na nossa vida é Deus. É Ele que é digno de ser glorificado, Ele é digno de ser exaltado, porque nós somos pecadores e Ele é simplesmente santo. Mas quando eu falo, venha o teu reino, eu digo, Senhor, que o teu governo estabeleça sobre a minha vida. E quando esse governo de Deus se estabelece sobre a minha vida, eu tenho que ter um princípio de justiça. Eu não posso viver de qualquer maneira. As minhas atitudes têm que estar de acordo e conformidade com esta palavra, porque eu faço parte do reino de Deus. Ou seja, eu tenho que me comportar como de fato, como um cristão, está de acordo com a Bíblia, como a Bíblia exige que eu permaneça diante dessa sociedade. Não de aparência, mas sim de fato, em verdade, como as Escrituras nos impõem. No grego, irmão, deste versículo poderia ser traduzido assim: vamos, venha o teu reino agora. Há, portanto, um sentido que oramos para que o reino de Deus venha atualmente, de certa forma presente e limitado, mas real, milagroso. O reino de Deus está vindo para a terra, cada vez mais uma nova alma é trazido para o reino de Deus. Em primeiro lugar, o reino vem dessa forma, por conversão. A gente, irmãos, tem manifestado o reino de Deus pregando a palavra. A gente tem manifestado o reino de Deus com a nossa própria vida. Jesus aqui, irmãos, está falando de caráter, de relacionamento. Nós temos vivido, irmãos, um evangelho, ou temos se comportado de maneira vã. É necessário, irmãos, pensar muito mais sobre as Escrituras e o que ela tem a nos ensinar e como ela pode trabalhar no nosso caráter. Como Deus pode purificar a nossa vida. Como Deus pode peneirar a nossa vida, tirando tudo aquilo que não presta e deixando apenas aquilo que é bom. E isso acontece na proporção que nós nos aprofundamos nele, na proporção que nós nos conhecemos a cada dia o ser chamado Deus. Em terceiro lugar, irmãos, a oração de Jesus é que ele diz: seja feito a tua vontade. E não a minha, irmãos, é a vontade de Deus. O próprio fato de Jesus nos dizer para a oração, a tua vontade assim na terra, indica que a vontade de Deus é não sempre feita na terra, e não é inevitável. Eu me lembro, irmãos, que há um tempo atrás, eu tive algumas perdas na minha família. E eu orei tanto para que isso não acontecesse. Participei de vigílias, consagrei a minha vida, jejuei. Mas foi inevitável, irmãos. E isso abalou a minha fé. Porque eu parecia aquele menino
mimado. Por Deus não responder a minha oração agora, eu não vou mais para a igreja. Eu não vou mais pregar. Porque Deus não escutou a minha oração. E como isso enfraqueceu a minha fé, irmãos? A ausência de eu não ir para a igreja, a ausência de não ler a Bíblia, enfraqueceu a minha fé. Até um ponto de eu entender e de alguns pastores me ajudar, que não é a minha vontade, mas é a de Deus. Que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus sabe o que é melhor para nós. Que a nossa oração tem que estar em conformidade com aquilo que Deus estabeleceu para nós. Não é aquilo que queremos, mas é a vontade de Deus na nossa vida. John Piper vai dizer o seguinte, irmãos, preste bem atenção no que ele vai dizer. Orar com fé não significa que tudo que pedimos acontecerá. Significa que confiamos que Deus nos escutará e ajudará da melhor forma possível. Há um consolo de Deus para nós nessa noite, irmãos. Até mesmo no momento mais obscuro da nossa vida, Deus nos ajuda, Ele está o tempo todo conosco. Ele não nos desampara. E é por isso que nós devemos perseverar em oração, acreditando que a resposta e o socorro vem dEle. Afinal, qual o problema e a falta de interesse com a oração? Não é porque Deus não está respondendo a sua oração que você precisa cortar o relacionamento com Ele. Mas antes de tudo, você precisa entender o propósito de Deus na sua vida. Talvez a tua oração é errada, irmãos. Você tem orado para Deus te dar uma pessoa que talvez não é para você. Por mais bonita que ela seja, mas talvez não é para você, irmãos. Talvez você tenha orado por algo que Deus não quer para você. Não é a minha vontade, irmãos, é a vontade de Deus. Muitas vezes, irmão, precisamos entender a vontade de Deus na nossa vida. Como Jesus Cristo teve que se curvar diante da vontade do Pai e ir à cruz para que estivéssemos aqui nesta noite, nós temos que colocar a nossa vontade, a vontade da nossa igreja e a vontade de um carro novo ou de uma casa própria debaixo da vontade de Deus, irmãos. O próprio Jesus na cruz do Calvário disse: seja feita a tua vontade. Você tem orado, irmãos, para que a vontade de Deus aconteça na sua vida? Você tem orado para que os desígnios e o propósito de Deus aconteça e se estabeleça na tua vida? Porque nós, irmãos, queremos fazer a nossa própria vontade, que é mais confortável. É mais confortável para nós, irmãos, estar em casa do que estar evangelizando. Mas a vontade de Deus é que nós estejamos anunciando o evangelho. É mais confortável estar em casa num domingo descansando do que vir para a escola dominical aprender o evangelho. E precisamos orar, irmãos, que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, para que os seus propósitos aconteçam dentro de nós. Em quarto lugar, o pão nosso.
o pão nosso significa o cotidiano. Dai-nos todo dia ou de dia em dia. Uma palavra nesta frase desconhecida é eupisia. O pão cotidiano pode significar o pão de amanhã, dar-nos hoje. É a oração que devemos fazer, irmãos. Não é pedir riqueza, mas que Deus venha nos dar aquilo que é necessário para o nosso mantimento. A ideia é que não falte pão na nossa casa, mas que estejamos o necessário para compartilhar com os nossos irmãos. A ideia é essa. É por isso que, no ato da ceia, ao partir do pão significa o ato de comunhão. O pão significa você compartilhar Cristo com outra pessoa. É por isso que quando os discípulos se reuniam, estavam em comunhão, eles partiam o pão. Isso era o costume da época, partir o pão e dar o pão para outra pessoa. Não comia um pão inteiro sozinho. A ideia era justamente de se relacionar, de haver vínculo, de haver comunhão. Que nós podemos, a nossa oração seja o pão nosso, para que nós podemos receber os nossos amigos e manter comunhão uns com os outros. Você tem orado, irmãos, pelos seus amigos ou tem orado só por você? Você tem convidado os seus vizinhos na sua casa? E eu vou novamente, irmãos, pregar sobre isso, viu, irmãos? Até que você entenda a missão da igreja, que é pregar o evangelho. Você tem convidado seus vizinhos para tomar um café na sua casa e apresentar Jesus para ele? Raramente isso acontece, irmãos. Raramente sequer a gente cumprimenta o nosso vizinho com um bom dia. Estamos perdendo o alvo e o foco, irmãos. E a oração de Jesus nos leva a nos aprofundar o reino de Deus e a sua justiça sobre as nossas vidas. Como isso é profundo, irmãos. Eu me lembro que, antigamente, quando as pessoas doavam alguma coisa para a igreja, não era costume de mencionar o nome de fulano de tal, doou alguma coisa para a igreja. Simplesmente nós dizíamos, olha, nós recebemos algum instrumento para a casa de Deus e que Deus recompense essa pessoa. Porque nós entendemos que a recompensa vem de Deus e não dos homens. Em quinto lugar, perdoados os nossos pecados. E isso, irmãos, é tão difícil nos dias de hoje, né? Porque parece que pecado virou algo banal. Parece que nós não temos mais a ideia dos nossos erros. E será que você tem orado assim, Deus, perdoa meus pecados? Mas no dia seguinte você continua pecando. Deus, perdoa os meus pecados, mas no dia seguinte você continua pecando de novo. E isso era o que acontecia na lei, irmãos, porque matavam um animal, mas eles continuavam pecando novamente. Será que você tem se esforçado para manter esse vínculo e relacionamento com Deus? Você tem tentado realmente mudar de vida e viver em novidade de vida? Viver de fato o evangelho genuíno? Creio, irmãos, que há dois aspectos relevantes nesta petição. Sendo que a primeira é para nos lembrarmos e nos arrependermos dos pecados que nós estamos conscientes. Não acredito que vale alguma coisa pedir perdão dos pecados desconhecidos ou perdoar aqueles pedidos que eu cometi, mas eu não sei quais são. Quando, portanto, eu faço esse pedido, eu preciso lembrar de algum pecado que cometi. Pode ser maior pecado de qualquer outra pessoa, nestes últimos dias ou semana. Deixa eu lhe contar outra ilustração. O pastor Perter Lordes fez uma pergunta ao auditório. Qual foi o pecado que já cometeu?
Qual foi o pior pecado que você já cometeu? Todo mundo ficou na dúvida, sem qualquer um teria cometido um pecado pior. Somente aqueles pecados pequeninos que quase não dá para lembrar. De repente ele diz que o pior pecado que nós podemos cometer, todos nós cometemos, é de não amar a Deus de todo o nosso coração. O segundo aspecto é perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Temos, irmãos, em primeiro lugar, temos pedidos o perdão de nossos pecados. A questão maior é que estamos vinculados ao perdão dos pecados para nós, mas a mesma entidade é que perdoamos aos nossos devedores. Você tem perdoado de fato aqueles que têm ofendido você? O Sermão do Monte nos ensina não apenas encontrar o perdão em Jesus, mas também liberar o perdão sobre aquele que nos ofende. Muitas vezes, irmão, nós queremos tratar as pessoas ou pagar da mesma moeda aquelas pessoas que nos ofendem, não é assim? Olha, fulano de tal falou mal de mim, às vezes nós queremos dar um soco mesmo naquela pessoa. Mas nós, como cristãos, não fazemos isso, porque nós nascemos de novo. E é por isso que somos capazes de liberar o perdão para aquela pessoa. Somos capazes de fazer diferente, porque Jesus nos ensina que, acima de tudo, nós devemos amar o nosso próximo. Você tem feito isso, irmão, na sua vida? Ou você tem guardado rancor, amargura na sua alma? Em último lugar, irmãos, que eu não quero me prolongar muito, em sexto lugar, a oração nos ensina que não nos deixe cair em tentação. Essa é a recomendação do próprio Cristo. O termo grego, provação, tanto tentação sempre está junto, ligado com a provação, e a provação sempre estão junto com a tentação, estão muito próximas, como a gente já mencionou aqui outras vezes. John Brunley, ele vai dizer o seguinte: a oração fará do homem parar de pecar, ou o pecado seduzirá para parar de orar. O que você tem feito, irmãos? Você tem orado para parar de pecar, ou o pecado tem seduzido você para parar de pecar? Que a nossa oração, irmãos, seja: Deus, nos dê força para resistir às tentações e permanecer fiel a Ti. Pois nessa noite, irmãos, nós aprendemos com Jesus não apenas um método de oração, e entendemos que essa oração não é apenas para ser repetida, mas para nós aprender os ensinamentos que estão inseridos nela. Porque muita gente, de maneira costumeira, repete essa oração sem saber o valor que ela significa. Principalmente nessa época final de ano, que nós comemoramos festa e por alguns momentos fazemos jus dessa oração, e enquanto muitos depois voltam a beber, a curtir, a cair na gandaia, sem lembrar que essa oração pede para que a gente possa fazer uma autoanálise e santificar a nossa vida. A melhor maneira de se orar para ter um relacionamento com Deus é com a nossa vida. Devemos santificar o seu nome. Também devemos invocar o seu reino para que seja manifesto no meio de nós. E que o pão nosso de cada dia não falte na nossa mesa. Por isso somos gratos a Deus por tudo quanto Ele tem providenciado dentro da nossa casa e no nosso lar. Deus Deus nos dê força necessária para não cair em tentação, pois nos ensina a liberar o perdão ao meu próximo, pois grande é o teu reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus, irmãos, possa nos abençoar nessa noite e que mais uma vez possamos ser edificados por essa palavra. Que Deus abençoe. Amém.